O grande entrave, quer dizer, a grande preocupação nossa, quer dizer, na verdade, é financiamento é como financiar esses 3 trilhões aí de. Isso aí está até valor de 2009, quando a gente fez o levantamento. Quer dizer, a grande preocupação é como financiar. Às vezes, a preocupação não é o aumento do. Quer dizer, as pessoas olham muito com a preocupação ali do aumento também, mas tinha preocupação, acho que tem que ser muito como financiar esse conjunto enorme de investimento que está vindo, e o investimento que está vindo, quer dizer, muito com mudança estrutural, quer dizer, com investimentos mais de longo prazo, com, né, que a gente chama de nas plantas novas, né, greenfields. E nesse momento, quer dizer, não é uma tarefa que a gente está imaginando que cabe ao BNDES. Né, o BNDES acho que vai ser importante, né, nesse desenvolvimento econômico, vai entrar mais na infraestrutura, está cada vez mais entrando na infraestrutura, tem toda uma demanda aí de projetos nos setores. Agora, a preocupação nossa é como realmente vai ser como desenvolver mesmo o mercado de capitais e de crédito. Quer dizer, na atual situação, quer dizer, o banco já tem ali um tamanho. Para esse conjunto a mais aí mais aí de investimento, vai ter que ter mercado de crédito, é um pouco. Essa é um pouco a minha mensagem. Quer dizer, tem uma atuação importante. Nesse sentido, quer dizer, o desafio agora é como desenvolver esses outros créditos, capitais. Eu acho que, quer dizer, as pessoas às vezes têm um pouco a noção meio de crowding out, não é esse o caso. É justamente, quer dizer, vai precisar, é o desafio da economia brasileira, vai precisar desenvolver esse mercado de crédito de capitais para atender essa demanda de financiamento que está muito expressiva. É um pouco bom essa minha... Você disponibiliza essa série para depois? Would you please come back to the table and teremos alguns minutos, não muitos, porque creio que todos estão com bastante fome de perguntas e respostas. Quanto mais pontuais possíveis as perguntas, melhor. E direcionadas, então, à pessoa interessada. Por favor. Por favor, se apresentem, nome, instituição, e depois formulem a pergunta. Posso perguntar os dois? Pode. Bom, meu nome é Pedro Kobler, Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Eu gostaria de fazer 2 perguntas para o Seung-Won Young e uma para o Pulga. Bom, a respeito do funding da KDB, né, uma das questões importantes para as instituições de financiamento, financeiras de desenvolvimento é a estabilidade do funding. Então, eu gostaria de entender um pouco como evoluiu o funding do KDB ao longo dos anos, não é? Que tipo de instrumentos são utilizados. No caso do desenvolvimento recente, você mostrou aqui a experiência do KDB não se limita só ao empréstimo, mas tem a parte de venture capital, tem uma série de outras, digamos, o uso de outros instrumentos. Então, eu queria conhecer um pouquinho melhor quais são esses instrumentos hoje que o KDB utiliza. Com relação ao Pulga, eu acho que gostaria de conhecer um pouco mais a experiência do BNDES também com esses instrumentos, seja BNDES Par, a parte de fundos, FGI recentemente, tem os Venture Capital, Seed Capital, etc., e Equity, né? E também entender um pouco, desculpa, são 2 perguntas, como muda esse funding, porque no caso do BNDES, que a gente conhece um pouco mais de perto, durante muito tempo o BNDES sofreu com a instabilidade do funding e que ele passa a ser mais estável com o FAT. Agora, como esse funding está mudando, né, com aportes do Tesouro, eu queria entender um pouco qual é a perspectiva para o futuro, né, e esses instrumentos que você fala de estímulo ao financiamento de longo prazo. Né? É isso, basicamente. Antes dos senhores responderem, antes das respostas, deixa eu coletar mais uma pergunta aqui, por favor. Ok? Vamos fazer uma primeira rodada, depois a mesa responde.
Bom, obrigado, sou o Tomás, estudante aqui da FEA USP. Eu queria fazer uma pergunta para o Puga. Puga, o BNDES tem nos últimos anos adotado uma política bastante bem aberta de criação dos chamados champions brasileiros, tipo, facilitar o crédito para que as empresas nacionais possam crescer, se desenvolver e ganhar, inclusive, mercado externo. A minha pergunta é se, em alguma medida, isso não é uma forma do BNDES atuar como um Robin Hood às avessas. Quer dizer, dele pegar dinheiro que, no fundo, são impostos pagos por todo mundo e dar para grandes empresas que poderiam, muitas vezes, captar recursos no mercado. E se mais do que isso, e essa é uma crítica que o BNDES tem recebido bastante nos últimos tempos, eles não têm feito isso através de, com artimanhas contábeis, um aumento da dívida pública. E se isso, para completar, se isso não pode gerar bolhas no futuro, afinal, essa crise que acabou de acabar, pelo menos na minha interpretação, começou muito por conta de crédito facilitado nos Estados Unidos para algumas empresas, para alguns investimentos. Obrigado. Boa tarde, meu nome é João Maurício, eu sou Raymond James, é um banco privado. Eu tenho uma pergunta bem curta para cada um dos palestrantes. Tá? No caso do Puga, eu gostaria de saber se, uma vez que essa fase de empréstimos anticíclicos passou, se há a perspectiva de uma retração desses créditos, uma vez que agora a economia está indo no sentido contrário, ou seja, há a ideia de retrair pelo menos esse pedaço do balanço que se expandiu em virtude disso. E no caso do Wayne, a pergunta é bem específica e se dá em face da minha ignorância em relação à economia coreana. No Brasil, o que acontece? O país começa a crescer, você quer aumentar investimento, você não tem poupança doméstica, aumenta déficit em conta corrente. E problemas de solvência, etc., acabam limitando esse ciclo. No caso da Coreia, eu gostaria de conhecer se a taxa de poupança doméstica é muito alta e se houve esse problema de ter que exportar poupança estrangeira para que pudesse financiar investimentos domésticos e como ele vê isso como empecilho no caso da Coreia. Por favor. Começamos com Puga, pode ser? Bom, põe um pouquinho na ordem, né? Bom, em relação aos instrumentos, né, de mercado de capitais, aí tem uma lista grande aí que não dá para entrar um pouco no momento de... O que é um pouco... instrumentos todos, quer dizer, reflete a nossa preocupação justamente, quer dizer, de estimular o mercado de capitais. E se a gente olhar até, quer dizer, o banco tem sido, quer dizer, a experiência, eu acho extremamente positiva. Se a gente olhar até que aquele lucro, na verdade, quer dizer, o lucro do banco vem muito mais até das operações de mercado de capitais, tá? Quer dizer, da nossa atuação, quer dizer, em debêntures, conversíveis em ações e tal, do que, na verdade, quer dizer, propriamente as operações de crédito, que não tem ali, quer dizer, ali na operação de crédito não é muita preocupação de gerar lucro, e sim mais a preocupação no desenvolvimento, né? Aí outra pergunta foi em relação ao FUND, né? Quer dizer, mas só, quer dizer, no mercado de capitais, aí, quer dizer, tem uma lista grande e tal, não sei, quer dizer, depois a gente pode conversar só um pouco de cada uma, não sei se é muito o interesse. Em relação ao FUND, quer dizer, o que a gente, como é que era como é que foi muito aí até 2008. O FAT, quer dizer, grande, se a gente olhar, a maior parte dos recursos que a gente está a utilizar para financiar, para desembolsar, era, na verdade, retorno de operações, né? Quer dizer, o pagamento de operações, e se você tinha ali e o FAT ali, quase metade, menos da metade ali mas o FAT com mais ou menos, quer dizer, o FAT com um volume mais ou menos estável se a gente olhar, quer dizer, não tem tido grande crescimento na arrecadação do FAT.
Nesse sentido, quer dizer, é uma fonte de captação estável, mas nesse momento de aceleração, tá? Quer dizer, houve uma necessidade de tentar de buscar outras formas. O banco procurou, quer dizer, fazer captação no exterior e tal. Agora, dado o volume dado que a gente viu, quer dizer, essa atuação anticíclica, essa mudança, a necessidade de apoiar investimentos em infraestrutura, o banco precisou recorrer a recursos do Tesouro. Então, são recursos, quer dizer, onde está indo para, se a gente olhar, quer dizer, a nossa taxa de inadimplência é baixa, quer dizer, não está tendo nenhuma, quer dizer, a preocupação, quer dizer, não há nenhuma mudança na nossa sistemática de todos esses recursos estão indo e estão levando a desembolso da mesma forma, com a mesma responsabilidade que os outros, quer dizer, não está nem crise, mas não está nenhuma agilidade maior na liberação de recursos. O que a gente vê, quer dizer, em termos assim de concentração, quer dizer, existe um pouco aquela preocupação, aí depois eu vou responder, mas já entrando um pouco na outra pergunta, para onde está indo mais o dinheiro, se está indo ali para aqueles grandes, para uma meia dúzia ali de grandes. Na verdade, quer dizer, o grande, ele está se direcionando, na verdade, é mais para a infraestrutura, tá? Nesse sentido, quer dizer, há uma concentração um pouco, quer dizer, em infraestrutura, mas são projetos em energia elétrica, tá? Quer dizer, essas grandes obras é que estão puxando muito o nosso desembolso.